Boa tarde, sejam novamente bem-vindos à nossa segunda exposição Capixaba de Abelhas Nativas Sem Ferrão. Mais uma vez um prazer contar com a participação de todos, continuando aí a nossa programação nesse final de semana. Então, agora à tarde, a gente vai um pouquinho aí para a parte prática, com algumas oficinas. Então, a gente vai ter aí uma oficina de isca PET com o mestre Charles, vai estar mostrando ali um pouquinho de anos de técnica utilizada, de todo o aprendizado e vivência que ele teve ao longo do tempo. Ele até desenvolveu aqui, né? Estou aqui com a isca que eu tive a oportunidade lá de presenciar ele fazendo, muito bacana. É uma isca que tem até com dreno, então a isca aqui com uma eficiência muito grande. Vocês vão estar aprendendo a fazer essa isca PET aqui. A gente é apelidada de modelo ICM, né? Charles Munhol. Então, uma isca muito bacana. São 3 modelos que ele vai estar ensinando aí na oficina para vocês. Vamos também ter com o Rogério a oficina aí de ninho, isca aqui, né, de abelha solitária, então para solitárias também terem espaço no seu meliponário. E também teremos aí uma oficina de laminação de cera e bombom de pólen, para quem quer aprender um pouquinho da importância da cera aí no seu meliponário, do bombom de pólen, para estar dando esse reforço aí para as suas abelhas. Tá joia? E também a gente vai ter aí a participação do Edmar e do Ricardo, com uma explanação, uma apresentação muito interessante, são os meliponários urbanos. Então, como ter a abelha no meu apartamento, na minha casa, aqui na cidade? É possível? Então, os dois vão estar trazendo um pouquinho da experiência deles aqui para vocês hoje. E também teremos aí o Adailton, nosso grande amigo Adailton, falando um pouquinho da Uruçu Capixaba, que a gente já viu mais cedo, aí, espécie importantíssima aqui no Espírito Santo, a Uruçu Capixaba endêmica do nosso estado. Ele vai estar trazendo várias informações importantes também da Uruçu Capixaba. Tá joia? Então, fiquem agora com meliponários urbanos e aproveitem ao máximo aí a nossa programação. Olá, seja muito bem-vindo à segunda exposição capixaba de abelhas nativas sem ferrão. A pandemia da Covid-19 alterou em muito nossa forma de viver. Na grande maioria dos países do mundo, setores econômicos precisaram se adaptar e encontrar novas formas de produzir e entregar bens e serviços. No ano passado, em parceria com a Associação de Meliponicultores do Espírito Santo, realizamos nossa primeira exposição de abelhas nativas, contando com um grande público. Diante desse sucesso, mas com o advento da pandemia, neste ano optamos por realizar a programação em formato virtual. Com essa decisão, pretendemos preservar a saúde de todos os interessados, incluindo participantes e expositores. A vida deve estar sempre em primeiro lugar. Trabalharemos aqui em poucas pessoas, somente as essenciais para que as informações cheguem até você. Na programação, teremos muito conhecimento, informações, dicas, curiosidades do universo das abelhas. Este pequeno inseto é essencial para o equilíbrio da natureza, sendo o homem parte dela, também para a vida humana. As abelhas são responsáveis pela polinização de quase 80% dos alimentos que consumimos. Essas e muitas outras informações poderão ser conhecidas na nossa programação. Conheça toda ela aqui mesmo, na descrição do canal. A Ames e a Vale agradece a sua participação. Fique conosco, temos muita coisa legal para acontecer. E agora, vamos conhecer as experiências dos meliponicultores do Espírito Santo. Eles trabalham com abelhas aqui na cidade, isso mesmo, na cidade. E acreditamos que ao trazer essa visita, desmistificamos mais um conceito de que é possível somente cultivar abelhas ou ter abelhas, criar abelhas somente no interior ou em grandes áreas. Aqui na cidade, em pequenas áreas, no seu apartamento, também é possível. Fique com a gente, aproveite! Estamos aqui em Jardim da Penha, no meliponário urbano, tá? É uma coisa que já se faz há muito tempo e hoje no Espírito Santo tem uma lei estadual 11.077 que tanto na área urbana como na área rural pode-se ter criação de abelha sem ferrão, sem problema nenhum. Sabe-se que 80% da produção de alimentos consumida pelo ser humano é feita pelas abelhas, principalmente abelhas sem ferrão, que nós temos hoje catalogadas 300 espécies. Eu vou mostrar uma abelha aqui importante, que é essa aqui,
é a urussu amarela. Monduri. Então, só para vocês verem, não vou tirar aqui, tá vendo? Põe aqui a câmera aqui, para vocês verem. Isso aqui tem a alimentação delas. Isso aqui é um enxame que elas podem chegar para buscar o alimento delas de 2 km, até 2 km, 2.000 metros, tá? Aqui nós estamos próximo ao canal, tem um manguezal aqui perto, então é um habitat bom para elas. Vou colocar ela no lugar. Isso aqui é o urso amarelo, a monduri. Tem também, pera aí. Essa aqui que é a jataí, ela tem todo o território nacional, tá? É uma abelha, parece um mosquitinho, pessoal, vê, né? Olha aqui, apresenta aqui. Eu não vou abrir não, porque aí se tira a temperatura delas, tá? Mas ela faz um mel muito gostoso, tá? Que serve até para cataratas, tá? Tem muitas vitaminas, que pode ser usada até o próprio de abelha sem ferrão. Ela é muito mais medicinal do que a abelha com ferrão, tá? Temos também essa aqui, que é a iraí, tá? É uma abelha pretinha, maior, ó, populosa, tá vendo? Pra vocês verem aqui, ó. É uma abelha bem grandona, tá bom? E finalizando, temos, eu vou pegar essa aqui, a lambiolhos. É a menor abelha que nós temos. Ah, vamos ver se a gente consegue filmar aqui. Pera aí, câmera. Olha só como é que ela é pequenininha, tá vendo? Ah, ela é feita de cachinhos e não de disco como as outras. Ela é diferente, tá vendo? É a menor abelha. Eu vou fechar. Conseguiu aqui? É a menor abelha que temos. Você vê que é uma caixinha de joia, né? Isso aqui que vocês estão vendo aqui é o própolis, tá? Ela propolisa. Isso aqui você botar 100 gramas para 1 litro de álcool cereal, você faz o própolis, tá? Então, vou colocar aqui de volta. Aqui também, então, mostrando para os senhores que você pode ter dentro do apartamento 2 por 1,5, você pode criar abelha sem ferrão, não incomoda ninguém. Você tem várias espécies de árvore. É importante que, como o Jardim da Penha tem praças, tem vários tipos de árvore aqui, então tem plantas para alimentar, mas é importante, principalmente nessa época agora, principalmente na época do inverno, alimentar com pólen, né, que você compra e xarope da proporção de 1 para 1, açúcar e água com limão, para manter-as alimentadas e sadias para as divisões que vai começar a partir de agosto até fevereiro, tá? Então isso é a mensagem que eu vou passar. Crie abelhas sem ferrão na área urbana. Foi aprovada a lei desde 2019, a lei estadual 11.077, e é ecológico, faz bem para a saúde, é uma terapia maravilhosa para quem quer ter. Então, crie abelha sem ferrão. Você está fazendo bem para você, para a sociedade e para o planeta. Olá, meu nome é Edmar e um apaixonado pelas abelhas. Sou um associado à AME, Associação dos Meliponicultores do Estado do Espírito Santo, e vou contar um pouquinho da minha história sobre a paixão pelas abelhas.
Tudo começou quando eu mudei para essa casa e encontrei algumas abelhas nesse muro. Onde me chamou a atenção, em uma das colmeias estava ficando muito fraquinha. Isso me fez pesquisar um pouco na internet, onde eu encontrei algumas pessoas da AME, que me deram um apoio e muitas informações a respeito, fizeram com que eu conseguisse salvar essas abelhas que estão até hoje aqui no meu muro. Essa é uma espécie mirim. Está super preservada aqui nesse muro. A partir daí, eu fui pegando cada vez mais paixão pelas abelhas e hoje eu tenho um meliponário urbano aqui na minha casa. Moro aqui em Fradinhos, um bairro bem propício para a criação das abelhas, devido à mata que a gente tem aqui atrás, que proporciona um pasto e alimentação adequado para as abelhas. Tenho algumas espécies hoje que eu posso mostrar para vocês, como a jataí, a iraí, uruçu amarela, mandaçaia, solitárias. Todas elas vão muito bem aqui. Não tenho dificuldades para criar as abelhas aqui. Hoje eu possuo aqui em casa cerca de 20 colmeias, dentre essas espécies que eu citei. Vou mostrar algumas delas para vocês agora. Essa espécie é a espécie mandaçaia. Vai muito bem aqui também, espécie nativa nossa aqui do estado. Aqui eu posso mostrar como elas estão produzindo, né? Muito bem aqui, os potes de mel. Vê que a gente tá cheio de mel. São espécies que se adaptaram muito bem aqui na minha casa. Ventando um pouquinho, gente, é complicado para abrir, mas tudo bem. Outra espécie que eu posso mostrar para vocês aqui, que vai muito bem em meliponários urbanos, é a espécie jataí. A jataí, ela é uma abelha muito simples de manejo, e ela vai muito bem no meliponário urbano pelo fato de não ser tão exigente quanto a alimentação. Ela tem um leque muito grande que abrange diversas plantas. Então isso facilita o manejo e a criação dessa espécie. É uma espécie muito apreciada devido ao alto poder nutritivo e medicinal do seu mel e do seu própolis. Podemos mostrar também aqui, né, a produção. Essas eu vou ter que abrir, essas são mais chatinhas, tá? Mas pode pegar aí no braço e dar uma beliscadinha. São os potes de mel, né, que elas estão fazendo. Isso que fica agarrado aqui em cima é o própolis. Aqui ela já está na segunda melgueira. Essa melgueira já está cheia. Aqui embaixo é o ninho. E como eu disse, elas vão super bem nos meliponários urbanos, pelo fato de não ter exigência em relação ao pasto e à alimentação delas. Obviamente as abelhas requerem alguns cuidados, como a localização das colmeias, né? Você tem que estar atento quanto a isso, pelo fato de não deixar a colmeia pegar muito sol, ou estar num ambiente com muito vento. Tudo isso dificulta o crescimento da colmeia, né, o desenvolvimento da colmeia propriamente dito. O vento, incidência de sol muito forte, né, e chuva. Bom, pessoal, aqui é uma espécie chamada uruçu amarela, uma espécie ameaçada de extinção. E uma espécie muito boa para os criadores devido ao seu alto potencial de produção de mel. É uma espécie que a literatura diz que chega a produzir 6 litros de mel por ano. Aqui eu posso mostrar um pouco para vocês. Elas estão produzindo bastante.
Uma espécie que vai muito bem aqui também. Os potes cheios. Essa umidade é normal na caixa, né, devido ao tempo e da própria espécie, isso facilita, ajuda elas estão acostumadas com essa umidade. Então aqui também tem uma caixa formada por ninho, sobreninho, melgueira e melgueira. Cada melgueira dessa eu tenho produzido em torno de 1 litro de mel por melgueira. É um mel também extremamente nutritivo e com poderes medicinais. A minha mulher também é entusiasta, acabou sendo contaminada pela minha paixão pelas abelhas e fez essas casinhas para mim, onde eu dispus aqui de forma a criar ambientes propícios para as abelhas alojarem, né, e estarem aqui. Aqui eu tenho uma espécie chamada Mirim Lucy, que é uma das menores abelhas do mundo. Posso estar mostrando para vocês aqui o ninhozinho delas. Isso ela entrou por conta própria ali, tá? Na caixinha a gente deixou para elas, elas entraram por conta própria. É uma abelha muito minúscula. Essas bolinhas penduradas são as células de cria, e essas mais escuras aqui, o alimento, o mel delas. Como vocês podem ver, elas são muito pequenas, mas são extremamente importantes para o meio ambiente pelo fato de serem excelentes polinizadoras. Estão presentes também no meio urbano com muita facilidade, assim como as jataís. Aqui eu tenho uma espécie chamada iraí, é uma espécie também muito utilizada para polinização de diversas culturas, como o café. É uma espécie muito dócil também, muito populosa, como vocês veem, então são muitas abelhas e são extremamente produtoras de pólen, né? Por serem polinizadoras, elas produzem bastante pólen. Então, pessoal, agradeço a participação, né, a oportunidade de estar passando um pouco da minha experiência com as abelhas para vocês, da minha paixão, né? Hoje minha família toda conhece um pouco mais das abelhas, assim como os meus amigos, através das informações que eu tive, o apoio de receber da AME, né? E agora eu vou passar a bola para o meu amigo Rogério e para o meu amigo Charles, que vai passar para vocês informações numa oficina de elaboração de iscas e de ninhos para solitárias. Valeu? Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo e fiquem com Deus. Olá, meu nome é Charles Monhol, Meliponário Domingos Martins, e hoje estamos fazendo aqui a oficina de isca-pet. Mas para fazer a isca-pet você precisa do atrativo. E o atrativo você consegue ganhando de alguém, comprando de alguém ou fazendo. Então eu vou estar ensinando vocês a fazer. Mas para que você faça, você também tem que ter o material necessário para que a gente produza ele. Então eu vou fazer a coleta. A gente usa o material que é o gel própolis, própolis, a resina e cera também de abelha. Tá? Todo o material da casa da abelha a gente usa para fazer o atrativo. O que vai atrair um enxame numa isca-pet? O cheiro, porque ela vai identificar que seja um oco de uma árvore
e um local adequado para ela se instalar o seu ambiente. Então essa aqui eu vou fazer um atrativo para a abelha mandaçaia. Então qual o material que eu posso coletar da casa? Ó, toda essa resina, tá vendo? Ó? Então eu posso coletar essa resina aqui, que é uma resina, tá vendo? Meio pegajosa. Tem algumas abelhas que fazem com mais resina ou com mais barro. Então esse aqui é o própolis da abelha nativa brasileira mandaçaia. Então esse aqui, eles usam esse material para calafetar a casa também e fazer o conforto térmico, né? E também a questão de predadores. Então esse material da casa aqui, ó, que você pode estar coletando. Pode estar coletando cera, pode estar coletando resina. Essa aqui eu só vou pegar resina. Então aqui eu vou pegar e fazer coleta. Tem abelha que produz mais resina e tem abelha que produz menos resina. Isso depende da genética e também da casa da abelha, né? Acho que já é suficiente. Com esse material que a gente coleta da colmeia, da casa da abelha, que são a resina, cera, gel própolis, e depende de cada espécie, a gente vai pesar mais ou menos 300 gramas de material para 1 litro de álcool. Você pode estar usando álcool combustível, álcool cereal, álcool comum. O importante é, esse material aqui não pode ser consumido, tá, como medicinal. Por quê? Eu estou usando álcool combustível nesse caso, que é mais barato do que você fazer com álcool cereal. Mas se você fizer com álcool cereal, que for um própolis limpo, você também pode estar usando como medicinal. Mas esse intuito aqui é da gente fazer o atrativo da abelha. Então eu pego, para cada 1 litro de álcool, eu vou acrescentar 300 gramas. Vou acrescentar 300 gramas de material. Pode ser de qualquer abelha. Pode ser abelha africana, pode ser abelha nativa brasileira, pode botar capim cidreira, tá? Então isso fica a critério da pessoa. Botei cera de abelha sem ferrão também, que dá uma atratividade bem legal. E você vai deixar esse material curtindo no álcool. E todo dia que você tiver com esse material aqui, ó, você está vendo que ele já está, ó, olha só, a resina já mudou a cor do álcool. Ó. Então se eu pegar aqui, ó, então o atrativo já está ficando na coloração. Você pode triturar também a resina para ela aumentar, assim, diminuir o tempo de fabricação do material. Esse material vai estar pronto em média de 15 a 30 dias, você todo dia fazendo isso aqui. E vai chegar nesse material aqui, ó, que esse aqui já está curtido. Então todo o material que eu faço, manejo da abelha, vou fazendo a limpeza das caixas, vou fazer uma multiplicação, uma transferência, eu pego o material e jogo dentro de um galão desse. E aí quando eu vou fazer armar minhas iscas, eu pego também esse material e vou colocando na iscapete, tá? Então essa é uma oficina de atrativo. Em seguida eu vou estar fazendo agora a confecção de 3 modelos de iscapete para captura de abelha sem ferrão. Continuando a nossa oficina de iscapete, depois da nossa oficina de atrativo, eu vou fazer aqui 3 modelos de isca para captura de abelha sem ferrão. Qual o material que eu vou estar precisando? Uma garrafa de Guaraná, 2 litros, de Coca-Cola, 2,5, 2. O atrativo, né? Um pedaço de lona preta, jornal, uma sacola, uma fita transparente, uma fita crepe, uma dupla face, uma fita isolante, tesoura, um estilete, um joelho, esse é de 3/4, e cera, tá bom? Então esse aqui é um modelo que é mais usado pro pessoal. Então eu vou pegar a primeira garrafa e vou adicionar o atrativo. Aí o pessoal me pergunta o seguinte: quanto tempo que eu tenho que colocar o atrativo? Então, exemplos. Se você for fazer a isca,
você pode deixar o atrativo curtindo dentro da garrafa, tá? Bastante tempo. Mas como eu vou estar fazendo agora, você também pode passar o atrativo e já o excesso você já devolver para o seu pote de atrativo. Então você não precisa jogar fora, ele é reutilizado. Então você deixa escorrer. Depois que secar, você pode estar fazendo a isca. Mas você também pode fazer com ele umedecido. Eu vou estar precisando aqui, eu costumo usar 6 folhas de jornais, tá? Eu moro numa região bastante fria, mas o jornal vai fazer o conforto térmico da isca, tanto para o calor, tanto para o frio. Então, quanto mais jornal você usar, vai simbolizar um oco de uma árvore, né? Então vai ter mais proteção. Então eu vou pegar um joelho 3/4 e vou colocar aqui na isca PET. Tem um excesso ainda. E vou começar agora, ó, a enrolar a minha garrafa. Costuma-se também fazer um furo no teto da isca aqui, para poder a isca respirar. Se tiver muita umidade, se tiver muito calor, o calor e a umidade vai sair nesses furinhos e vai vir para o jornal. Então aqui eu vou pegar agora com a minha fita crepe. Vou começar a enrolar a minha garrafa para fazer o conforto térmico da isca. Vou enrolar ela aqui, ó, fazer um acabamento. Aqui é só enrolar mesmo. Essa isca aqui de 2,5, você pode pegar jataí, mandaguari, tubuna, mandaçaia, e mirim também. Eu costumo usar aqui uma sacola também, essa sacola de açougue, né? Para quê? Para caso a lona dê vazamento, essa sacola impeça que o jornal seja molhado e com isso também esfriando muito a casa da isca, né, a casa, e a abelha vai também sofrer. Você pode colocar essa sacola ou não, tá? Nas minhas iscas eu costumo colocar. Posso cortar o excesso aqui. A sacola está um pouco grande. Então aqui eu já fiz a primeira etapa aqui da isca. Eu já padronizei o tamanho da lona, né? Essa lona eu uso uma lona de material de construção, aonde que eu corto aqui de 55 centímetros por 60. Então esse tamanho de lona eu consigo fazer essa isca, tá bom? Costumo usar uma lona melhor também. Essa lona é um pouco melhor do que normalmente o pessoal está usando. Eles usam sacola de lixo, sacola normal. E vou fazer aqui só enrolar essa lona aqui, ó. Eu costumo colocar aqui só para segurar. Uma coisa que eu uso na minha isca é uma fita dupla face aqui, ó. Eu costumo colocar essa dupla face para que quando eu estiver enrolando a lona, pressiona aqui, ó, eu só, e aqui já está colado, ó. Então já assim faz uma melhor vedação. E com a fita transparente eu venho e lacro aqui, ó. Vai ficar no tamanho, ó. Então eu venho e lacro. Não precisa colocar muita fita, porque a fita dupla face já fez uma boa vedação
E essa fita aqui, ó, é apenas uma fita aqui. Eu vou segurar aqui e vou fazer o quê? Eu chamo de bala, né? Ou bombom. E vou fazer essa rodagem aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. Eu comecei a usar a fita isolante por também ela ser mais resistente e também camuflar um pouco mais a isca. Quando a gente usa a fita crepe para fazer a isca, fica muito branco, chove, molha, a isca rasga. Então eu uso a... As galinhas estão agitadas ali, pessoal. Eu costumo aqui passar, ó, 2, 3 voltas a parte de baixo e deixo aqui mais ou menos de 10 a 15 centímetros para que eu faça isso aqui, ó. Ok? Porque assim eu evito que a água vai entrar. Então eu vou com a fita isolante, ó. Vou dar 1, 2, 3 voltas. E o segredo aqui é, eu vou dobrar, vou fazer tipo um cachimbo, ó. Então isso vai impedir que a água entre na isca. Então um dos segredos que eu descobri assim, que não pode molhar a isca, tá? Se o jornal molhar, mesmo com enxame forte dentro da isca, você costuma perder. Então a isca está pronta, tá joia? Tem atrativo, tem um bom isolamento térmico, uma boa vedação para não estar molhando. E a gente costuma colocar aqui também uma proteção contra formiga, inseto, tá? Então a gente usa uma outra garrafa. Eu vou fazer aqui tipo um funil. E vou também colocar aqui. Então a isca está praticamente pronta. Posso usar também uma cera para melhorar a atratividade. Então a minha isca tá pronta, só falta colocar na mata. Aí eu costumo usar um spray desse, que ele não entope, também tem atrativo. Quando eu estiver na mata, eu borrifo mais um atrativo e coloco numa árvore. Depois a gente pode estar mostrando também, estar instalando essa isca na mata. Então esse aqui é o meu primeiro modelo de isca para abelha sem ferrão. Vamos agora para o segundo modelo de isca para uma nova moradia para uma abelha sem ferrão, tá bom? Nós vamos fazer aqui, utilizar um galão de 5 litros de água mineral. Você pode estar comprando esse, você pode estar reutilizando de água mineral mesmo, ou qualquer produto que seja não tóxico, tá? É interessante que não tenha muito cheiro forte também. Então, vou precisar do atrativo. A lista de material necessária é o atrativo, a garrafa, um pedaço de lona, jornal, uma sacola, fita transparente, fita isolante, fita dupla face, um pedaço de madeira para fazer a entrada do enxame, fita crepe, uma tesoura, estilete, brocas, tá? Depois eu vou falar sobre brocas e uma cola quente, tá joia? Então aqui eu coloquei o atrativo, que vai deixar um cheiro agradável para a abelha, né? Para as campeiras. Eu posso deixar o atrativo curtindo na garrafa 1 semana, 2 semanas, posso fazer na mesma hora. O ideal é deixar secar para que quando você estiver trabalhando com ela, não molhe o jornal. Vou deixar escorrer. Aí você pode deixar escorrer aqui por 1 minuto, 2 minutos e deixar secar também, tá? Esse modelo eu chamo o modelo CM, que é Charles Monhol. Foi uma adaptação durante os anos de capturas, de atração, né, dessas abelhas nativas, que a gente não está capturando, né? Ela está solta na natureza, ela entra quando ela quer na isca, que sai. Então a gente chama de atrair um enxame para uma isca. Esse modelo aqui é um pouco diferente do que o pessoal faz, que ele não tem dreno, tá? Ele não tem nenhuma saída de drenar a umidade. Então eu uso uma tampa, a própria tampa dessa garrafa, e uso uma broquinha bem fininha, tá? Aqui, ó. Uma broca fina,
que a abelha não consiga sair também. Então eu vou fazer aqui pequenos furos. Pode furar também com ferrinho quente, tá? Com uma broquinha, qualquer material. Então é interessante você fazer aqui alguns furos para que a isca também vai respirar. Tá bom? Então aqui eu fecho. Mesmo processo. Vou enrolar aqui 6 folhas de jornais para dar um bom conforto térmico. E essa isca aqui eu tenho um jeitinho que eu faço para enrolar a garrafa. Então o jornal eu afasto mais ou menos aqui 10 a 15 centímetros do jornal aqui e 10 aqui. Então nesse caso aqui, ó, eu vou deixar essa linha mais no fundo da garrafa e vou enrolar o jornal. Vocês vão entender por quê. Então eu venho aqui e vou enrolar. Tanto faz enrolar de lá para cá, mesma coisa. Só para vocês entenderem que aqui, ó, na hora de eu dobrar o jornal, não vai ficar muito excesso. Então aqui, como ela não tem dreno, eu uso 6 folhas de jornais e tampo toda a garrafa aqui. Então o interessante é que você enrole toda a garrafa. Vou usar também a sacola para que eu faça uma outra proteção, né? Eu gosto de colocar uma sacola também, para caso venha rasgar ou ter algum vazamento. E coloco uma sacolinha aqui, tá? Então essa lona aqui, para esse modelo de isca, eu uso 75 por 75, tá joia? Porque ele vai conseguir aqui vedar bastante. E um segredo dessa isca é eu deixo sempre um palmo para cada lado, para mim fazer o processo de bala também de bombom para fazer enrolar. Uso também aqui nessa ponta a fita dupla face, que ela vai me ajudar a isolar a garrafa e também melhora o acabamento da isca. Não tem segredo, ó, é só enrolar. Lógico que tem a prática também, né? Então aqui eu vou puxando, só vou enrolando aqui. Então a própria fita dupla face, ó, eu não preciso ficar segurando com a mão. Então a fita dupla face, ela vai facilitar eu colocar a fita transparente. Então eu vou pegar a fita transparente, vou medir aqui, ó, e vou botar apenas uma fita, ó. E aí eu faço a vedação da isca. Tá vendo como a fita dupla face me ajudou? Se eu não tivesse a dupla fita face, eu tinha que ficar segurando minha mão, botando a fita. Então é um segredinho que eu cheguei para fazer. O mesmo processo aqui, eu vou segurar a garrafa aqui. Vou segurar aqui e vou fazer o quê? Processo de bala, tá? Pode segurar aqui, ó, no fundo da garrafa e enrolar aqui. Prende no meio das pernas. Vou passar a fita isolante. Aqui. Vou fazer 1, 2, 3. Fecho aqui melhor, ó. E vou fazer também aqui, ó. Vou vedar para não entrar água. Aí eu posso colocar 1 volta, 2 voltas, assim, ó. Fechei aqui. Do outro lado vou fazer a mesma coisa. Segura aqui. Coloco no meio das pernas aqui, ou outra forma que preferir. E vou estar enrolando 2 ou 3 voltas. E vou fazer o mesmo processo aqui, ó, dobrando para que não entre água. 3 voltas, tá bom. Então esse modelo aqui, ó, ele não tem entrada nem pelo fundo, nem pelo teto. Então aqui, o que eu costumo fazer? Eu vou pegar uma madeira,
pode ser qualquer pedacinho de toco, tá? Eu só aconselho que tenha de 3 a 4 centímetros ou a 5, para que o túnel da abelha fica maior. Vou usar uma broca IRV, pode ser qualquer broca, mas eu gostei dessa broca aqui, ó, porque ela tem essas pontas que ela vai rasgar o plástico mais fácil e com isso não danificando toda a garrafa, tá ok? Pode ser qualquer broca. Essa aqui é de 5/8, tá? Vou fazer a entrada no ângulo de 45 graus. Para quê? Quando a água bater aqui, não entra água dentro do ninho isca, tá bom? Então, tomando cuidado com o equipamento também, eu apoio nessa mesinha aqui para não rodar e vou fazer a perfuração aqui, ó. Furei, vai ficar um furo assim, né? Que quando a água bater aqui não vai entrar dentro da minha isca. Então, como que eu vou colar esse ninho isca aqui? Eu posso colocar a entrada embaixo, no meio e mais em cima. Normalmente agora eu estou instalando mais aqui nessa parte de baixo, tá? Então eu já fiz vários testes e posições, então eu prefiro colocar aqui. Como que eu vou colar essa madeira na isca? Com o uso da cola quente, eu vou estar aqui, ó, passando a cola. Só tem que tomar cuidado com o plástico que vocês vão usar, a lona preta, tá? Porque se por acaso estiver muito quente, pode derreter. Então aqui, ó, passei a cola quente, vou fixar. Lembra de fixar sempre o furo na posição correta. E eu só vou pressionar aqui e aguardar um momento. Com a cola quente, você pode também aqui, ó, só passar um acabamento. O pessoal fica falando, a cola quente vai segurar? Eu falei, segura e segura muito, porque até fica difícil na hora de estar tirando essa madeira. Então praticamente a isca está pronta. Está sem furo, eu não furei ainda a garrafa PET. Então antes de instalar na mata, eu costumo chegar aqui e passar uns atrativos e encher de atrativo. Aí quando secou esse atrativo, eu coloco mais atrativo, porque a madeira vai sugar o atrativo. Então com isso também vai ter uma atratividade maior. Nesse caso aqui, vamos supor, simbolizando que já está seco, né? Eu vou pegar a mesma broca que eu fiz o furo, que é uma broca da IRV, lembra? Ela tem uma ponta e uma ponta que corta. Vou devagar fazer a perfuração. Para quê? A garrafa PET não seja entortada. Já furou. Então aí você tem que observar se a lona toda foi rasgada. E isso é muito importante, tá, pessoal? Você furar e verificar se tem a abertura. Porque eu já instalei várias iscas dessas sem furo. Aí quando eu chegava na mata, cadê a abelha? Eu não furei para a abelha entrar. Então é uma dica importante, tá? Fure a garrafa. E é o mesmo processo da outra. Você pode pegar pedaços de cera, ou derreter aqui, ou colocar na entrada também. Eu costumo derreter, mas você pode estar colocando aqui também para melhor atratividade. Então esse é um modelo que eu utilizo muito. Chama o modelo CM, né? Charles Monhol. Existem outros modelos que você pode estar fazendo, mas esse é o que eu uso. Ele é um ninho isca de 5 litros, que você pode pegar tanto a abelha pequena, tanto a abelha grande. Já peguei nessa isca aqui, mirim, mandaçaia, tubuna, jataí, mandaguari. E é uma isca que eu recomendo a todo mundo, tá joia? Então esse é mais um modelo de isca para vocês. Agora a gente vai para o terceiro modelo de isca para atrair e fazer a captura de abelha sem ferrão. Nós fizemos esse modelo que é de 2 litros, 2,5 litros, de 1 litro, tá? Para cada espécie que você quer capturar, você tem que estudar e fazer um modelo ideal. Esse modelo aqui é um modelo de 5 litros, tá? Ela não tem dreno,
Então a abelha que entrar aqui dentro, ela tem que ser suficiente para tirar toda a umidade da casa. Mas é uma isca que eu recomendo, que captura bastante abelha. Então eu vou fazer um terceiro modelo, que é parecido com esse, só de cabeça para baixo, com o dreno aqui embaixo, tá? O mesmo processo. Vou precisar da garrafa, do atrativo, da lona, jornal, uma sacola, fitas, crepe, transparente, isolante, dupla face, estilete e tesoura e a madeirinha, tá bom? Mesmo processo dos outros modelos, nós vamos colocar o atrativo. A gente vai dar uma sacudida na garrafa para poder fazer a aderência do atrativo nas paredes. Você pode deixar curtindo por vários dias. Você deixa secar aqui durante 2 minutos, já tá bom, para tirar o excesso. Você pode também deixar secar, colocar atrativo de novo, escorrer, deixar secar de novo. Botar mais atrativo, ou deixa na parede, toda vez que você estiver lá, você joga um pouquinho de atrativo e deixa. Então eu costumo deixar mais tempo. Então esse modelo de isca aqui, também eu vou usar uma broquinha bem fininha, tá? Então uma broquinha fina, que a abelha não consiga sair. Importante também que os insetos não consigam entrar, tá? Porque esse aqui o modelo é diferente. Vou fazer em média aqui de 4 a 5 furos. Para fazer o dreno. Tá vendo? Fica bastante líquido, por isso que é bom deixar secar. Vou usar 6 folhas de jornais também, para fazer o conforto térmico. Aí, essa isca é diferente, né? Porque ela não pode ter jornal aqui na parte de baixo. Então eu vou só colocar aqui, ó, mais aqui. Aqui, ó, vou deixar o jornal não pode pegar nos furos aqui, ó, porque vai sair o líquido aqui e se molhar o jornal pode fazer o esfriamento da isca. E aí com isso a abelha pode acabar morrendo, que vai atrair forídeo, vai atrair outros predadores. Então um modelo esse aqui em específico, eu não posso lacrar. Usar aqui uma folha, uma sacola, mesmo esquema. Isso aqui é para impedir que a água de dentro molhe o jornal, de cima, né? Vou usar aqui, nesse caso aqui eu vou usar a fita isolante, porque ela é melhor de trabalhar. E vou prender a tampa, ó. Aqui é o esquema diferente. Posso deixar a sacola ou posso cortar. Tá? Então eu tenho que ter aqui a saída, tem que manter a saída da água. Vou usar uma lona 75 por 75, essa é da outra isca. Mas essa aqui a gente vai fazer uma adaptação um pouco diferente. Então a gente vai deixar menos espaço aqui e um espaço maior aqui. Vou usar a dupla face para facilitar que eu colhe a isca. Ok. Vou começar a enrolar agora. Vou enrolando, vou apertando aqui para ficar bem reforçada. E a fita dupla face, ó, vai facilitar eu
colar a minha fita transparente. Então eu vou colocar apenas uma fita, tá, pessoal? Eu fico reparando o pessoal fazendo isca, eles colocam muita fita, fita crepe, fitas e tudo, e a isca continua vazando. Então esse modelo de isca aqui, ó, é muito difícil vazar. Por que eu uso 75 centímetros também? Porque eu consegui dar uma volta e meia na garrafa. Então eu tenho um espaço que eu também não molha. Vou segurar aqui no bico e vou fazer aqui, ó, uma bala também. Lembrando que esse modelo é diferente, então eu vou pegar a fita aqui na tampa, né? E vou botar aqui de 2 a 5 voltas para poder deixar bem lacrado, ó. Então aqui, ó, vai ficar assim, essa é diferente, ó. Ficou um pouco maior, então você pode adaptar o corte da lona para economizar também. Duas, 3 voltas. E aqui o mesmo processo, ó. Eu vou pegar e vou dobrar para poder fazer o quê? Que a água não entre na isca. Então aqui está um modelo com dreno. Então aqui, ó, você vê que já está drenando, ó. O atrativo que está dentro, então vai drenar. O que eu posso fazer? Para não ficar muito aberto aqui, eu posso dar uma voltinha aqui também, ó, só para impedir um inseto que entre. Então toda a umidade, se for uma abelha borá, que produz muito líquido, vai chegar aqui e vai escorrer aqui embaixo. Você pode também estar colocando uma telinha nesses buraquinhos para dificultar um pouco a entrada de inseto, mas praticamente é esse modelo. Vou usar a entrada com a madeira, igual ao outro modelo. Uso a broca da IRV, né? 5/8. Já mostrei, tem que tomar cuidado com o equipamento, né? Segurança. Essa madeira está aqui embaixo para a madeirinha não rodar, porque quando eu estiver furando, se ela rodar pode machucar a minha mão, tá? Então eu vou furar aqui com 45 graus também, ó. Ó, ela pode rodar e machucar a mão, então você tem que tomar cuidado. Ou peça alguém para fazer para você. O interessante aqui é que esteja mais ou menos o furo dessa posição, porque a água vai escorrer aqui, vem aqui e escorre para fora, não entra dentro do ninho isca. E vou colocar aqui conforme o outro modelo também. Vou utilizar a cola quente para passar. Eu costumo passar aqui, ó, a cola quente na beirada. E um pouquinho aqui na lateral para estar fixando. Lembrando que esse modelo vai ficar a entrada para baixo. Então eu vou colocar aqui, ó, sempre o buraco nesse sentido. Posso usar a cola quente aqui também para dar um reforço. Use uma lona melhor, porque quando você passa a cola quente pode rasgar, tá? Então essa aqui é uma lona de construção. Você compra ela em material de construção, 4 metros de largura, de tanto de comprimento. Então se você for usar uma isca de 70 por 70, você compra 70 de altura por 4 metros, por 6 metros. E aí você usa 70 centímetros. Então a isca está pronta. Eu costumo colocar um atrativo aqui, deixar curtir. E depois que eu for fazer o furo, eu uso a mesma broca com essas pontas e vou fazer devagar aqui para que eu não jogue a garrafa para dentro. Devagar. Já furei. Então aqui, ó, eu tenho uma entrada de 3 a 4 centímetros nessa posição e esse aqui é o nosso terceiro modelo de isca. Então eu fiz, esse modelo vai ficar para cima sem dreno. E esse modelo aqui vai ficar com dreno, tá bom? Então são 2 modelos e o terceiro modelo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quando vocês tiverem alguma dúvida, podem estar recorrendo ao vídeo. Pode também enviar as dúvidas que vocês têm, que depois a gente vai estar respondendo as dúvidas. O ideal
que ao colocar a isca na mata, ela não possa pegar sol, tá? Porque se pegar sol, esquenta muito dentro da isca, costuma derreter a cera e acaba matando as abelhas. Então sempre colocar um local agradável, que não pegue sol e com bastante claridade. Eu normalmente costumo colocar sempre virado ao nascer do sol, para ele pegar o sol da manhã e não pegar o sol da tarde, que é mais forte. Quanto tempo que eu posso tirar a minha isca da mata depois que ela atraiu uma abelha e a abelha fez a morada? O ciclo de vida da postura da rainha, quando ela coloca o ovo até o nascimento de um filhote, é de 50 a 60 dias. Então, se ela entrou hoje, eu só posso tirar a minha isca depois de 60 dias. Eu costumo tirar com 3 meses, 90 dias. Tá? Então não tenha pressa, observe o enxame, se o enxame está forte, se tem bastante movimento, se ele não corre risco, né? Porque nas matas aqui ainda tem muita arara, tem muito coati, tem muito gambá, então costuma rasgar a isca. Então você leva uma fita dessa junto na sacola, se furou você vai e cola de novo para não dar umidade, mas se tiver perigo você resgata antes, mas nem sempre antes você vai ter sucesso da sua isca em casa, tá pessoal? Agora que vocês aprenderam a fazer a isca PET com o mestre Charles, ó, eu também tenho uma que eu aprendi a fazer com ele, eu vou ensinar vocês agora a fazerem ninhos para abelhas solitárias, né? Muito interessante, como eu já venho falado, as abelhas solitárias são importantíssimas para a polinização das nossas matas e de vegetação também, como os nossos alimentos, vegetais, hortaliças e outras coisas mais. São extremamente importantes. E é importante se ressaltar que 80% das espécies de abelhas existentes no mundo, elas são solitárias. Entre elas tem os mangangá, polinizadores da castanha do Pará, polinizadora do maracujá. Tem a euglossine, que eu vou ensinar a fazer um ninho para ela, que é polinizadora da orquídea e de tomates. E outras, como a centris, que é polinizadora da acerola, que é uma excelente polinizadora, transforma todas as flores em frutos. Então, eu vou ensinar vocês um pouquinho para que vocês possam começar e ter um primeiro contato com a abelhinha no quintal. Tá? Vocês possam ver a abelha entrar no ninho, sair do ninho, vocês começarem a se aproximar desse universo das abelhas. Tá? Então, vamos lá. Vou deixar isso aqui quietinho do Charles e vou mostrar para vocês algumas possibilidades. Como funcionam os ninhos das abelhas solitárias? Geralmente são espaços menores, reduzidos que na colmeia, né? São tocos de árvore com furos que elas mesmas fazem ou elas reaproveitam que outros insetos fizeram. Por exemplo, os cupins e as formigas, elas reaproveitam esses furos. Se a gente quiser fazer um toco desse aqui para deixar em casa e ter visita de abelhas e ter postura de abelhas na nossa casa, que já é um primeiro contato, vai polinizar nossos pomares, é simples. Você pode conseguir pedaços de madeira, principalmente madeira de poda, que é muito comum a gente fazer madeira de poda de pitangueira, ou de pitanga, de goiaba, de abacate, ou de uma outra madeira qualquer, nativa, que você encontrar, que for resultado de poda. Nunca arrancar uma madeira para fazer isso, tá? Tem muita madeira disponível. Até mesmo madeira de obra você consegue usar. Uma coisa que é importante, não pode ser madeira que passou por tratamento químico, madeira que foi envenenada para não dar cupim. Tem que ser madeira natural, tá? Então vamos lá. Essa aqui eu já fiz alguma coisinha para vocês poderem ver, mas é necessário fazer vários furos de tamanhos diferentes para que essa abelhinha chegue. Então vamos fazer uns furos, mostrar como que faz para vocês aqui. E aí vamos fazendo vários furos na madeira. Pode fazer o mais profundo possível e lá embaixo pode movimentar a máquina um pouco. Aí depois que fez vários furos, quando a broca estiver lá no fundo, pode movimentar um pouco. O importante é fazer furos de tamanhos diferentes, tá? Sempre lembrar, fazer um com uma broca grande,
fazer com broca 10, broca 12. Sempre lembrar de trocar a broca. Ó, uma broca menor também, ó. Feitos os furos, a gente tira o pó. E observa, se tiver com pó, tem que bater tudinho para tirar, porque senão você não consegue fazer direitinho, tá? Tirou. Aí nós vamos usar esse líquido aqui, que é um líquido à base de própolis, cera de abelha. Isso é chamado de atrativo. Então a gente vai colocar esse líquido nos furinhos. E é esse cheirinho aqui que vai atrair mais ainda as abelhas. Então esse própolis aqui é um própolis de abelha nativa. Cera de abelha nativa, própolis de abelha nativa. Se você não conseguir esse aqui, não conseguir comprar, a gente tem até para vender aqui no Meliponário em Parede. Mas se você não conseguir, você pode usar, olha quem veio aqui, ó, já sentiu o cheirinho, ó. Você pode usar o própolis comum de farmácia também. A gente também vende aqui, mas você pode usar na farmácia. Então vai pingar o própolis nos furinhos. Pingou o própolis nos furinhos, pode colocar pendurado, vai escolher um lugar legal para pendurar. E aí é só esperar e vigiar um pouquinho, né? Esperar as abelhinhas chegarem. Pode botar encostado na parede, pode encostar, deixar penduradinho assim, e elas vão começar a fazer ninhos aqui. E você vai ver as abelhinhas entrar e sair dessas casinhas. Então eu mostrei para vocês, ó, deitadinho, o tronco, cheio de furos, faz um ganchinho de arame, muito simples de fazer. Pode também fazer assim, com o tronco em pé, tá vendo? Então, ó, o tronco em pé, eu fiz os furinhos, comecei a fazer, né? Aí vou lá, coloco o atrativo. Pode entrar em contato com a gente tem a venda o atrativo. Coloca o atrativo. E vai ficar esse cheirinho interessante. Pode até espalhar um pouquinho de atrativo na madeira. Eu escolhi uma madeira de abacate. Ela está toda cheia de musgo, bem do jeitinho que as abelhas gostam, tá vendo? Então simula muito bem um ninho de abelha solitária. Então essa é uma alternativa legal para você começar o primeiro contato com as abelhas. As iscas de abelhas solitárias. Também pode fazer ou conseguir outros vasilhames, assim, por exemplo, ó, uma panelinha de barro com tampa e um furinho. E elas vêm e vão montar o ninho aqui dentro, ó. Uma outra possibilidade. Então, uma tampinha, vasilha pequena, você pode ter uma abelha solitária, ou mesma coisa, não pode esquecer, joga o atrativo, para sentir o cheirinho de colmeia. Essa é uma possibilidade. E essa aqui é outra possibilidade. Caixinhas de madeira, joga o atrativo, coloca no local protegido, sombreado, sem vento, sem sol. E aí, muito em breve, você vai ter umas visitas aqui. Tá? Os furos são grandes e pequenos, porque nós temos abelhas nativas solitárias grandes e pequenas. Então a gente tem que dar possibilidade para vários tipos de abelhas estarem aqui fazendo a sua postura. Tá? Então, experiência legal, busquem madeiras reaproveitadas e mãos à obra. Aí agora vocês vão ficar com o mestre Adailton, que vai falar um pouquinho para vocês sobre as abelhas Uruçu capixaba, que é um patrimônio daqui do Espírito Santo. Tá? Muito prazer e contamos com vocês. Olá, eu sou Adailton, daqui do estado do Espírito Santo, e hoje eu quero falar com vocês sobre uma abelha muito especial, a mais bela, mais robusta e uma das mais produtivas do nosso bioma. Estou falando da Uruçu melípona capixaba. Você conhece essa abelha? Ela é uma abelha endêmica das nossas matas ombrófilas capixabas. Faz parte do grupo das abelhas nativas do Brasil, da espécie dos meliponinhos, e possui o seu ferrão atrofiado, não oferecendo nenhum perigo no manejo, quer seja por adultos, crianças ou idosos como eu. Inclusive para os animais que possam estar perto da criação dessas abelhas.
Na avaliação do ICMBio, ela está classificada na lista de espécies ameaçadas de extinção. Ela é uma das principais polinizadoras da Mata Atlântica, responsável, então, pela recuperação da flora natural desse importante bioma. Na natureza, ela se aloja em troncos de árvores geralmente vivas e grossas, principalmente das espécies de quaresmeira, caatinga de bode, capoeira branca, paraju, canela, e até no chorão e murici vermelho já foi encontrado. A conexão entre o interno desses troncos com o forrageamento é feita por um pequeno furo, com estrias muito bem desenhadas, confeccionadas com a mistura de argilas e resinas que são coletadas no meio ambiente. Nessa entrada fica somente uma abelha, que a gente chama de vigia, que só permite a entrada de indivíduos da sua própria colônia. Ela é altamente produtiva, pode chegar a uma produção de 4, 5 litros de mel em uma única temporada de florada boa, com tranquilidade. Dentro da colônia, uma só rainha, do tamanho de 2 a 3 vezes maior do que a abelha comum, após copulada por apenas um zangão, tem a sua principal função, que é gerar os filhos, podendo botar até 100 ovos por dia, colocando-os no favo de cria, confeccionado pelas operárias, que ali depositaram o alimento larval, que serve de alimento para essas larvas até a sua imersão. Num período de aproximadamente 52 dias, emergem as crias, fêmeas e machos. Dessas fêmeas, muitas terão a potencialidade de se tornarem princesas e futuras rainhas. É ela, a rainha, que coordena todos os trabalhos das quase 4.000 operárias, todas fêmeas, definindo as etapas de trabalho de todas as suas comandadas, de acordo com a idade de cada uma delas. Tipo, construção, manutenção, forrageamento, né? Coleta dos seus alimentos, né? E essas serão sempre as mais velhas do plantel, que têm a responsabilidade de manterem as reservas e os estoques de alimentos, o pólen e o néctar. Nesse trabalho de forrageamento efetuado pelas campeiras, além da coleta de recursos para o enxame, está dos maiores benefícios desses insetos, que é a polinização das plantas visitadas, garantindo, com isso, a biodiversidade e a geração de frutos e sementes de alta qualidade. O mel da Uruçu capixaba é muito valorizado, principalmente junto aos chefes de culinária, em função de ser mais fluido e ter uma pequena acidez maior do que os méis tradicionais. A criação dessa espécie de forma racional traz para seus criadores uma excelente opção de geração de renda, já que seu preço pode chegar até 10, 15 vezes mais do que o mel tradicional da Apis mellifera. Imagine isso para os pequenos produtores rurais, que podem, assim, deixar de ser extrativistas e passar a usar de forma sustentável os recursos da natureza, contribuindo com isso, e muito, na preservação da nossa já tão combalida natureza. A vulnerabilidade dessa abelha está associada fortemente ao desmatamento da Mata Atlântica por ações antrópicas, pelo uso de inseticidas e agrotóxicos, né? E mais ainda, pela ação daqueles que a gente chama de meleiros, pessoas que extraem da natureza esses enxames para a coleta de seu mel, por ser altamente valorizado, para comercialização. E outro também pelos que tiram da natureza esses enxames para venderem esses enxames, até muitas vezes para o seu ambiente endêmico.
recentemente, e aí fazemos como uma denúncia. Alguns pseudos maus meliponicultores estão realizando a hibridação dessas abelhas com as melíponas escutelares, melíponas boca de renda e até com a melípona hibernia, e vendendo como se capixaba fosse, devido ao alto preço dessa abelha, comprometendo com isso a genética e, consequentemente, o meio ambiente, já que ainda não há condições e estudos que se possa medir o impacto dessa ação na interação desses insetos com a flora e fauna, principalmente em ambientes diferentes da sua área de endemia. Por outro lado, aos meliponicultores que criam dentro do seu ambiente natural e que não as comercializam, realizando um manejo consciente e racional, deixando inclusive parte desse plantel para enxamear e para a natureza, a esses nós temos que render nossas homenagens e agradecimentos, pois são estes que, o fazendo e destinando esse percentual para enxameação, estarão tirando-a do conceito atribuído pelo CNBio de vulnerabilidade. A esses criadores, nosso muito obrigado por estarem fazendo sua parte para a preservação da nossa mais bela, robusta e uma das mais produtivas do nosso bioma. Vamos ganhar com essas abelhas? Vamos preservá-la. Você é responsável por um mundo melhor. Quero ainda dizer para vocês que, principalmente para esses que a gente considera maus meliponicultores, né, que repensem as suas atitudes. Imagine que você pode ser um preservador também ganhando em cima dessa abelha, ganhando com essa abelha, e não denegrindo a imagem de meliponicultor que tanta gente precisa preservar. Nós somos responsáveis, você é responsável por essa atualização da lista de vulnerabilidade dessa abelha. E isso você pode fazer conscientemente, ganhando, não perdendo as características dessa abelha tão preciosa para nós. Pense nisso. E aos que já fazem esse trabalho, nossos parabéns, nosso muito obrigado. Contamos com todos vocês. Muito obrigado. Bom, então estamos de volta, ao vivo, nesse sábado à tarde. Então quero aí agradecer a todos que participaram aí das apresentações. Então, olá o Ricardo e o Edmar, mostrando um pouquinho da importância dos meliponários urbanos, hoje no contexto da meliponicultura capixaba. O Charles e o Rogério trazendo uma oficina muito interessante de isca, pet, e também ali o ninhos de abelha solitária. E o nosso querido amigo Adailton aí falando um pouquinho da Uruçu capixaba, essa abelha tão importante aqui no nosso estado. Então, estou aqui com os comentários, quero também agradecer aí ao nosso público, a todos que estão participando, mandando aqui as mensagens. Então, temos aqui ó, o Gabriel Almeida deixou a mensagem, boa tarde, o Guilherme Figueira, a Edmara Lúcia, o José Fernando também aqui presente na nossa apresentação, a Edmara, o Adailton também aqui que participou com o vídeo, está sempre aqui também nos comentários interagindo, o Antonini Guizardi, temos aqui também o Marco Antônio Vieira, a gente agradece, o Rogério, que participou também, está aqui presente nos comentários, sempre interagindo, respondendo, a Eudícia Menezes, a Raquel, também aqui participando, o Meliponário do Sidney, que participou de manhã também, aqui à tarde participando da nossa programação. Temos aí também o Vieira da Mota participando também nos dois momentos, prestigiando aí o evento, o Eliel Freitas. Então, a gente agradece aí a participação de todos vocês, que o evento foi feito para vocês e sem essa participação não seria possível a realização.
Também a tia Ilma Rocha, agradeço aí também pela participação, eu lembro, participou pela manhã e está aqui à tarde com a gente também. E temos aí a Flávia, o Gilmar, então é muita gente participando, a gente fica feliz, né? O José Geraldo, a Adriana, Pessotti, Teves Campos, também lá de fora, mas pela manhã ele, se eu não me engano, era da Argentina e está participando aqui com a gente também. Temos aí o Cláudio Omar, Luiz Alberto Medina, então a Estael, é uma galera, a gente fica muito feliz. A Ivanete, então muita gente mesmo, Osvaldo, o Givago. Então, se eu não falei alguém, porque realmente é muitas pessoas, a participação muito interessante, a interação de vocês no chat está muito legal. E eu quero até esclarecer que algumas pessoas, amanhã a gente vai estar respondendo os questionamentos, as perguntas que estão chegando aqui, a gente vai também utilizar no bate-papo, a gente vai estar discutindo. E algumas pessoas estão perguntando as oficinas, porque agora, como foi a oficina, teve a Isca Pet, a Ninho de Abelha Solitária, vai ficar disponível no canal após a transmissão. Eu vou conseguir acessar? Sim, tá, pessoal? Eu até já mandei a mensagem lá para a turma, porque acabou que algumas pessoas acham que não vai ficar disponível, não mais vai, tá? Então, só para estar reforçando aqui o recado agora, tanto que o vídeo da manhã já está disponível. Quem quiser rever, a nossa transmissão da manhã já está disponível no canal da AMES, da Associação de Meliponicultores aqui do Estado. Então, vai ficar disponível aí no site, no YouTube da associação, a transmissão da manhã. A de agora, se não ficar disponível logo após o final da transmissão, ele vai ficar disponível algumas horas depois. Então, é só aguardar. Então, quem quiser, porque a gente sabe que a oficina do Charles ali é no detalhe, ali do Rogério, teve muita coisa que, às vezes, no vídeo você não consegue pegar. Então, vai sim poder estar assistindo depois. E é claro que nada impede da associação depois estar colocando, muitas vezes, o vídeo separado, somente a oficina. E fazendo outras também, tem muita coisa bacana para estar alimentando o canal da AMES. Mas vai ficar assim, tá, turma? A todos vocês vai ficar disponível aí as oficinas. E agora a gente vai ter uma outra oficina muito legal, que vai ser de laminação de cera e bombom de pólen, que é mais 2 técnicas interessantes que vocês agora, para quem não sabe, vai estar aprendendo. Então, vamos lá. Bom dia, meu nome é Wilton Montebeller, sou morador de Vila Velha, associado da AME, Associação de Meliponicultores do Espírito Santo. Meu nome é Almir, também sou da AME, sou morador da Serra. Hoje nós vamos fazer um apanhado geral em relação ao manejo, falar de observação, de quando julgamos ser necessário fazer uma suplementação na colmeia, quando julgamos ser necessário fornecimento de cera ou bombom de pólen. Então hoje aqui nós temos alguns materiais que a gente encontra até facilmente em lojas, em produtos naturais, ou então especializadas já de apicultores. Vamos lá. Aqui nós temos a cera bruta de apis, que a cera, ela in natura, não é aconselhável fornecer para as abelhas. Aqui nós temos o pólen de apis, que é a abelha com ferrão. Em relação ao pólen, a gente julga muito importante ter referência do fornecedor do pólen, para evitar possíveis doenças, transmissão de doenças da apis para as abelhas sem ferrão, que hoje em dia alguns estudos já perceberam, em alguns estados, inclusive no Espírito Santo, que o fornecimento do alimento da abelha com ferrão acabou levando doenças para as abelhas sem ferrões também. E aqui já é a mistura pronta da cera da abelha com ferrão com a cera da abelha sem ferrão, que a gente vai pegando os pedaços, aproveitando o que muita gente acaba descartando, você vai ver que dá para utilizar para fazer a cera mista. Vamos lá. Aqui no recipiente, a gente vai falar de grosso modo porque muita gente não tem uma regra, na verdade, de como fazer certo ou errado, tá? Cada meliponicultor da sua região vai se sentir mais à vontade de fazer daquela forma, se continuar dando certo, pode manter. Nós aqui utilizamos um pouco de água no fundo da leiteira, botamos um fio mesmo de água, assim, questão de 2 dedos no máximo, e aí a gente colocou aproximadamente 500 gramas de cera da abelha com ferrão para 250 gramas da grama da abelha sem ferrão. Da cera, desculpa. E aí já está derretido aqui. Para essa medida, a gente utiliza um copinho mesmo de café, que é aproximadamente 50 ml. Botar aqui para dar... O papel do óleo,
ou azeite, o que a pessoa tiver para utilizar, não tem regra certa, é para dar uma maior maciez nessa cera mista, porque a cera de ápice ela é muito dura. Então, pode misturar com, não tem muita regra, eu misturo aqui com canivete mesmo, não tem problema. Depois é fácil de remover do canivete, esquentando ou raspando com outra lâmina, também não tem problema. Assim que misturou, você pega o Almir, por favor. Agora a gente vai falar um pouco também, Almir, sobre o porquê do fornecimento de cera para as abelhas ou pólen. As abelhas gastam, em média, 8 a 9 quilos de mel para poder produzir 1 quilo de cera. Então, se muita gente faz a multiplicação também, vai depender do meliponicultor. Se for um meliponicultor que utiliza, que gosta, que não é tão, que seja preservacionista também, não importa, que quer fazer uma multiplicação e quer dar um reforço nessa multiplicação, ele vai poder estar fornecendo essa cera para a abelha deixar de gastar o mel, que ele já estava dando a cera pura para ela estar produzindo, fazer a estrutura do ninho, fazer os potes de cera, os potes de mel, pote de mel, pote de pólen, as células de cria também, tudo isso ela utiliza a cera, tá ok? Você pode ir fazendo já os bombonzinhos já. E o pessoal desenvolveu essa madeira aqui, que é para deixar ela imersa na água, para ela poder puxar a umidade, para a cera não grudar, para ela deixar de ser porosa a madeira, tá? Você dá uma lixada nela, boa, e aí a gente vai mergulhar nessa cera. Já esperei um pouquinho que ela derreteu. Você faz um mergulho nela, deixa derreter, deixa pingar, desculpa. Pode fazer mais um, que aí ela vai soltar facilmente. Espera ela dar uma resfriada aqui fora. Você pode vir com uma lâmina fácil, ó. A outra forma de fornecer cera para as abelhas é depois que você já utilizou e ficou um pouco ainda dentro do recipiente, você pode retirar, destacar isso tudo e fornecer, como se isso fosse uma cera mista, fornecer e deixar no seu meliponário, que as abelhas, da medida que for necessária, elas vão coletando lá. Ó, aqui facilmente você consegue laminar, isso se chama laminação de cera, tá? Aqui já está uma cera bem macia, ó, vocês podem ver que ela não vai ficar tão quebradiça, vai ficar macia. E aí, para a questão do bombom de pólen que a gente utiliza, o pólen da abelha com ferrão, de boa procedência. Tamanho, não tem regra também. Para as abelhas mirins, ou as iraís, as trigonas, você pode fazer bolas pequenas, como se fosse um brigadeirozinho mesmo assim, formato, também não tem muita regra. E aí, depois que esfriou, você vai mergulhar, tirou, dá mais um banho nela, e aí já vai estar pronto um bombom de pólen. Importante ter essa abertura sempre, porque aí depois ela vai depositando as enzimas próprias da abelha para ir fermentando, fazer a fermentação desse pólen. Tá ok? Almir, tem alguma coisa a acrescentar aí? Aqui, a questão do tamanho do bombom, você pode observar pela espécie. Cada espécie ela produz o próprio pote em um tamanho específico. Então você acaba tendo a tendência de levar esse mesmo tamanho para o bombom. Então, se é um pote maior, você vai tentar criar um bombom de pólen do tamanho desse pote. Se for uma espécie menor, por isso que ela vai fazer provavelmente um pote menor e você acaba fazendo um bombom menor também. Aqui, a gente já falou que não tem uma regra específica, né, para a produção de cera mista, né? É porque realmente não tem. Você vai usar aquilo que você tiver em suas mãos, né? Tem a base, é a cera de ápice, que a gente tem ela em abundância, né? E a gente acaba ali colocando, né, ali o que a gente tiver em mãos. A cera mista de uma aquisição que eu comprei de alguém, ou de um manejo que eu fiz, né, ou de alguma coisa lá que eu acabei precisando fazer no meu meliponário, você vai colocando ali. Pode colocar também, há quem coloque mel também, né, ou da própria própolis, abelha, própolis. Então, o que você tiver em mãos, você acaba usando, tá bom? E o manejo geral que a gente chama primeiro, o primeiro ponto de manejo do meliponicultor deve aprender é a questão de observação. Não é necessário sempre você estar abrindo a tampa da caixa, estou falando de uma criação racional, tá ok?
não tem necessidade de você ficar abrindo a tampa de uma caixa para poder observar a saúde daquela colmeia, daquele enxame. Somente com observação, se as abelhas estão entrando com pólen, se conseguem entrar estão carregando pólen na curbícula, ou se estão carregando bastante resina, que aí ela vai fazer a produção de própolis, né? Então são tipos de observações que ajudam muito na meliponicultura, porque se você ficar abrindo muito a caixa, altera muito a temperatura interna da colmeia. Então a temperatura interna é importante para quê? Para a fermentação do mel, para a maturação do mel, para a fermentação do pólen, para as crias, para o crescimento das crias, porque elas também precisam ter esse conforto térmico. Então quando a gente altera muito, principalmente no Espírito Santo, eu gosto de fazer um apanhado geral, porque o Espírito Santo, nós somos privilegiados por termos belas praias e belas montanhas. Então nossas abelhas aqui, o manejo do meliponicultor da beira da praia, tem o apanhado geral, mas tem muita particularidade também do criador da pessoa da montanha, né? Que a janela de multiplicação deles acaba sendo menor por conta do frio e também, por ser uma região mais úmida, acaba sendo mais suscetível a ataque de forídeo, a mosca soldado, que são pragas para o meliponicultor, né? Que ele vai se alimentar aí na verdade, tem que deixar dentro d'água aqui. Ele vai acabar, o forídeo e a larva soldado, eles vão se alimentar do pólen, e a reprodução deles é muito maior do que a reprodução de uma abelha. Então, a partir do momento que ele quer que aqueles forídeos começarem a se reproduzir dentro de uma colmeia, se você não fizer uma intervenção, aí a questão da observação também, grande chance de você acabar perdendo esse enxame. Então, são observações gerais que a gente tem que ter. Questão de entrada de alimento, potes, quando a gente abre, geralmente o último módulo que nós tratamos são ninho, sobreninho e melgueira. Então, os potes ali, é sempre bom a gente estar observando, ver se tem potes ainda fechados de alimento, porque a gente sabe que ela ainda tem uma boa reserva, que não precisa ficar fornecendo xarope, que é o alimento energético, que isso é de uma outra oficina que vocês vão aprender, e cera, né? Aqui é interessante a gente mostrar, agarrou um pouquinho aqui, mas é porque geralmente a gente coloca no recipiente, né, o molde que você tem, né, geralmente a gente faz de madeira, mergulha, né, deixa esfriar um pouco e mergulha novamente na água, porque dá para ajudar ali ele a resfriar mais rápido e não grudar na madeira, né? Como a gente acabou conversando outros assuntos, a gente acabou esquecendo, mas geralmente a gente faz isso porque não gruda, tá bom? Mas isso não quer dizer que estragou a cera. Você pode ir laminando desse jeito, com canivete, não tem regra, o importante é fazer o fornecimento, deixar a abelha conseguir coletar algum local para ela estar tendo acesso a essa cera. Essa é uma ação da AMES, né, para trazer mais informações aí para os associados e também para todo mundo que tem esse interesse na meliponicultura, tá bom? Se ficou qualquer dúvida, pode mandar aí a sua dúvida no chat do YouTube, manda no chat do YouTube, ou então pelo WhatsApp, que no domingo a gente vai ter um bate-papo sobre meliponicultura e todas as dúvidas vão ser resolvidas lá. Bom, obrigado. Valeu, um grande abraço. Bom, então quero agradecer aí o Wilton e o Almir pela excelente apresentação aí de uma oficina muito importante também, né? Laminação de cera e bombom de pólen, dando esse reforço aí para as nossas abelhas. Muito bom. Então, a gente já está finalizando o nosso dia de hoje, a nossa exposição. Mais uma vez, agradecer a participação de todos e reforçar o convite para o nosso último dia de programação amanhã, domingo, dia 22, às 10 horas, vamos estar iniciando aí a transmissão, com programações também muito interessantes. A gente vai ter uma apresentação do meliponário lá em Domingos Martins, do Charles. Ele vai estar falando um pouquinho, apresentando como ele cuida das abelhas, como é cuidar dessas abelhas lá em Domingos Martins, quais os desafios que ele tem, quais as melhores abelhas que ele vai estar, e as experiências que ele tem de cultivo, né, lá como meliponicultor. Vamos ter também uma oficina de divisão, multiplicação, né, ou falando errado aqui com o Adailton, é multiplicação.
né? Então, a oficina de multiplicação de enxames, aí com o Júlio e o Dornélio. Então, para quem quer aprender a dividir os seus enxames, amanhã a gente vai ter uma oficina bem detalhada com os dois, que eles vão estar mostrando 2 formas de fazer essa multiplicação de enxames. Tá joia? Então, conto com a presença de todos amanhã. Nos encontramos às 10 horas, no nosso último dia de exposição. Tenham todos aí um ótimo finalzinho de sábado e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, gostaram? Muito obrigado pela sua presença. Espero que todos tenham gostado da nossa programação. Por hoje, acabou. Mas amanhã nós teremos um bate-papo com especialistas para que a gente possa esclarecer todas as suas dúvidas a partir das 10 horas da manhã. Então você que mandou sua pergunta, que mandou sua dúvida aqui no nosso chat do YouTube, amanhã terá sua pergunta respondida e muito mais curiosidades. Você que tem dúvida ainda, que não mandou pra gente, então amanhã a partir das 10 horas pode entrar no nosso canal para assistir o vídeo e mandar a sua pergunta que a gente vai responder na hora também. Muito obrigado e até amanhã!